Mas vamos lá. Bom dia, pessoal de casa, bom dia de novo, pessoal aqui da sala. Vou me apresentar bem brevemente para vocês. Eu sou Fernando Magri, eu sou advogado, criminalista, fiz 15 anos de ordem esse ano, sempre advogando no penal. Sou professor do Mackenzie, também, tudo pós-graduação, da PUC, e coordeno a pós da Escola Paulista de Direito, de Penal e Processo Penal. Um vínculo meu com o meu escritório só faz criminal também, foi uma proposta nossa desde o início, quando a gente iniciou esse projeto, falou, só vamos fazer aquilo que a gente realmente sabe, a gente não expandiu, já tive escritório que era full service, mas quando eu formatei essa sociedade, com o meu sócio já há alguns anos, nossa ideia era trabalhar só com isso mesmo, que é a nossa expertise, é o que a gente acha que a gente sabe fazer. Mas uma experiência que eu tive muito legal com execução e me deu uma outra noção, uma outra realidade, deixo até como dica se um dia alguém quiser, é muito punk, uma experiência de vida única, mas acho muito legal. Eu fui conselheiro do Conselho da Comunidade. O que é o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade é um órgão, está previsto na Lei de Execução Penal, fiscalizador das unidades prisionais. Fiquei por 2, 3 anos, mais ou menos, lá como conselheiro. E a gente fala assim, conselho deve ser um órgão administrativo, senta lá na cadeira para bater papo, votar alguma coisa e tal. Não, é fiscalização mesmo. E você não vai assim, é botar uma calça jeans, uma camiseta, ir lá, bater na porta do presídio e falar, eu estou aqui, eu sou do conselho, está aqui minha carteirinha, eu quero fiscalizar. E é fiscalizar mesmo, é entrar nos raios, entrar nas celas. Era até curioso, assim, porque você entra onde o Estado não entra. Eu entrava e o agente prisional ficava do lado de fora, o agente penitenciário ficava do lado de fora. Ele me trancava lá dentro junto com os presos. Então é uma loucura, ou seja, o Estado, que é o agente penitenciário, ele não consegue entrar aqui nesse espaço e eu estou entrando. Então isso também te dá, por isso que eu falo que é uma experiência de vida muito grande. Eu, como advogado, eu achava que eu conhecia o sistema prisional, mas vocês sabem bem, quem já foi em penitenciária, quem já foi em cadeia, você chega até o parlatório só. E o parlatório geralmente é próximo ali da recepção, da portaria, então você não caminha muito para dentro. Você ouve uns gritos e tudo mais, mas você não sabe como é a realidade ali para dentro. E eu achava então que eu conhecia, porque eu chegava, parava meu carro, passava no detector de metais, parava no parlatório, eu conheço cadeia. E não conhecia. E aí quando eu fui fiscalizar, efetivamente eu passei a conhecer. Eu lembro até hoje, a primeira fiscalização que eu fiz, quem estava comigo era uma das pessoas, estava eu e 3 mulheres. O mais medroso era eu. Aquilo até foi bom porque mexeu com o meu orgulho, que eu falei assim, não pode, a mulherada tá entrando assim, eu tenho que entrar também, né? Seguro, né? Mas a Camila, quem não conhece, a Camila Nunes Dias, ela é uma pesquisadora, ela é talvez, na minha opinião, a pessoa que mais entende de PCC no Brasil. Ela tem um livro escrito sobre o PCC, foi a tese de doutorado dela, enfim, ela entrevistou o pessoal do PCC, enfim. E, cara, ela entrava com uma naturalidade lá dentro a primeira vez que eu fui, eu lembro até, foi no CDP Vila Independência. Eu falei, nós vamos ficar aqui do lado da grade, né? E os presos do lado de lá da grade, né? E aí vamos bater um papo, porque é tudo vazado, dá pra gente conversar e tal. E eu aqui, falei, ótimo, estamos aqui na grade. O agente prisional sai, o agente penitenciário sai, é como se fosse já viram curral de gado, tem o corredorzinho ali, né, para ele correr, é mais ou menos isso. Eles me botaram no corredor, eu e elas, ele sai para a porta do lado de cá, a gente fica nesse miolo, e aí eles abrem a porta. Quando ele abriu a porta do lado de lá, eu falei, vocês estão de brincadeira, né? Eu só olhando, quieto, novato, chegando, e a mulherada entrando. A mulherada entrou, né? Temos que honrar também, vamos entrar junto. E aí o cara te tranca. Lá dentro é tudo automatizado, né? Então ele te tranca. Ou seja, e o agente não entrando comigo. Porque eu achava, os agentes vão juntos. Imagina, se dá algum problema lá, eles vão ter que me defender, né? E nada. É você e os presos lá dentro. Preso junto. Juro por Deus, gente. Preso mesmo. E
E aí você fica ali horas conversando com os presos, a gente tem um formuláriozinho lá que você, com algumas perguntas padrão, por exemplo, tem rato aqui? Eles dão risada na hora que você pergunta. Eu falo, gente, desculpa, é uma pergunta padrão no meu formulário aqui, eu preciso fazer. Ele falou, doutor, Natal a gente já ceia junto, ele já é da família, a gente dorme de conchinha com os ratos aqui. E é um negócio que te choca, porque eles falam com naturalidade brincando, mas é um negócio que, para nossa realidade, você fala, meu, não é possível isso. Né? Escorpião, estamos tendo alguns casos de escorpião, teve alguém que foi picado e tal, não sei o quê. Violência, tem alguns episódios, né, de violência de agente, não é tanto, mas tem. Medicamento, não tem nenhum medicamento, eles falam, Buscopan, tinha tipo aspirina e alguma outra coisa lá, só, eram 3 remédios que tinha na época. E não tem médico. Dentista até tinha com uma facilidade maior, mas médico dificilmente você tinha, você só tinha um enfermeiro que ficava lá cuidando do ambulatório. Saída para o hospital não existe, você tem que estar quase morrendo e se bobear ainda eles deixam você morrer para não ter que levar para o hospital. Eles falam, não tem escolta, doutor, não tem escolta para levar. Então, você vai vendo algumas coisas, alimentação, horrível, horrível, você achava resto de bicho dentro da alimentação. Então, assim, era uma fiscalização muito efetiva mesmo. De você chegar a ficar preso com eles lá dentro e te assusta, te choca, porque tem uns caras doidos lá dentro também, né? Só que cada raio, só para contextualizar, o raio é aquele espaço onde tem o pátio e as celas, tá? Então, eles te prendem dentro desse raio. E aí você fica ali com, sei lá, 200, 300 presos, e eu e 3 mulheres ali. E é como jogar milho para pombo, né? Vem todo mundo em cima de você, e eu cometi o grande erro de no primeiro dia ir assim. E aí os caras, puta, esse cara é advogado, é a minha salvação, muitos ali estão sem advogado, então eles querem todo mundo fazer pergunta do processo dele, tá? Depois eu fui aprendendo que você tem que ir com outras vestimentas, assim, até para não criar uma disparidade, assim, não parecer que você é superior e tal, nem nada. E aí você vai aprendendo muito, você vai ouvindo as histórias, você vai vendo a dificuldade, o cara que é do Amazonas, a família nem sabe onde ele está, ele não tem advogado, ele não sabe nada do processo dele, a falta de informação é um dos grandes problemas que existe. Os caras não sabem como é a situação deles, eles não sabem os direitos que eles têm, quando que eles podem dizer, mas professor, tem a FUNAP, cara, não dá conta. Defensoria da Execução não dá conta de atender esses caras. Então, assim, é um sistema muito falho, muito falho. Banho quente, os caras não tinham. Eu falo que daqui uns 100 anos, eu não vou estar mais aqui, nem vocês, sinto dizer, tá? Mas a nossa futura sociedade vai se envergonhar da gente. Eu espero que se envergonhe da gente. É um absurdo, século XXI, a gente falar que os caras não têm banho quente. Já tenta tomar um banho gelado. Outro dia caiu, né? Fui ligar os 2 chuveiros em casa ao mesmo tempo. Minha mulher foi em um, eu tava no outro. Pum, caiu a força. E caiu do quadro lá da garagem. Tá? Caiu descer num frio danado. O teu humor, naturalmente, vai embora. Você fica puto da vida. Você já tá com raiva, porque você teve que sair no meio do banho lá que tava gostoso, você tem que sair num baita frio, enfim. Você já fica uma... Agora imagina você, por anos da sua vida, você só poder tomar banho gelado. O impacto que isso não tem psicologicamente, em termos de saúde e tudo mais. Até coisa de uns 3, 4 anos atrás, isso caiu, não no criminal, né, mas isso caiu numa Câmara de Direito Público aqui do TJ São Paulo, a discussão sobre o banho quente. Quem até julgou foi um desembargador amigo meu. E eu até depois elogiei ele. Ele falou, cara, é um absurdo. A gente está nessa altura do campeonato discutindo banho quente ou banho frio. Pelo amor de Deus. Né, isso aí é E aí ele deu, na época, 6 meses. Eu estava para sair do conselho. Ele deu 6 meses para a SAP começar a regularizar isso. E aí logo depois eu saio do conselho, como eu não fiz mais fiscalização, eu já não sei como é que acabou ficando. E eu, graças a Deus, não tenho ninguém preso hoje, então eu não sei como é que tá lá. Mas é um negócio, assim, totalmente fora do eixo, totalmente absurdo. Então, é um trabalho voluntário, tá? Você não ganha nada para isso, você tem que fazer 1, 2 fiscalizações por mês, e aí vai o dia inteiro, você vai chegar lá 9, 10 horas da manhã na cadeia, você vai sair umas 4, 5 horas da tarde. Porque você vai ter que ir no raio, vai conversar com ele, você vai visitar a cozinha, você vai visitar a oficina, você vai visitar a biblioteca,
você vai visitar ambulatório, você vai ter que fazer, vai sentar para conversar com o diretor de segurança, você vai conversar com o diretor da unidade. Então, assim, é bem desgastante. Você sai, você está destruído. Assim, como pessoa, você está acabado. A energia é muito pesada. A hora que eu entrava no carro, nossa, parecia que você... Cara, alguma coisa entrou aqui, né? Eu preciso... Quando eu entrei no conselho, uma coisa que a gente começou a questionar muito, assim, nós éramos ativos mesmo, que trabalhavam, uns 10 conselheiros, para São Paulo inteira. Olha o absurdo. E qual que era um pouco do problema que a gente via? A gente ia, visitava uma unidade e aí não ia mais. Aí ficava, sei lá, 6 meses, 1 ano sem visitar aquela unidade, porque são várias em São Paulo para você visitar. Belém, Pinheiros, só Pinheiros tem 4. Você não consegue ir nos 4, você vai em Pinheiros, você vai em 1 Pinheiros. E aí todo mundo não é remunerado, você não tem nem despesa, reembolso de despesa, assim, combustível, nada. Você chega lá, você não vai comer, você vai chegar às 9, 10 horas, mas você vai sair às 4, 5 horas da tarde sem almoçar, morrendo de fome e tudo mais, você não vai ter esse acesso. Então era muito, todo mundo tem a sua vida profissional, enfim, então você tinha que, e depois que você vai lá, você tem que fazer relatório para encaminhar para o juiz corregedor e tudo mais. E uma coisa que a gente começou a falar, a gente tem que começar a voltar. Fez a fiscalização, mês seguinte tem que voltar na mesma unidade, para ver se aquilo que a gente apontou melhorou, porque a gente vai, aponta os erros e vai embora. Então a gente começou um pouco a fazer isso começa a gerar um pouco de resistência do sistema, porque aí tem retaliação aos presos, por conta da nossa ida lá. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz isso, a gente tinha ido no Pinheiro, era o Pinheiros 3, não lembro. Mas a gente foi, e até foi engraçado assim, que a gente chegou, o cara falou assim, olha, vamos lá ver um raio. E na inocência eu falei, tá bom, vamos ver o raio. Ele me levou no raio plus deles, que era o raio de ex-policiais, filho de agente penitenciário, advogado, enfim, que já está cumprindo pena, porque o advogado, se tiver prisão provisória, ele tem direito à sala de estado maior. Dica que eu dou para vocês, tá? Se você é advogado, está respondendo um processo, tem um risco prisional lá no final, faz de tudo para decretarem uma preventiva sua, tá? Busque a preventiva. Porque enquanto a prisão é provisória, você tem direito à sala de estado maior, depois não mais, tá? Então, assim, não fica naquela, o juiz vai decretar minha preventiva, vou fazer a... Não, você tem risco de ser bom, de ser preso lá no fim, agradece a Deus, pega a tua preventivazinha, arrasta esse processo o máximo possível para você tentar matar a tua pena na prisão provisória, depois, tá? Falo isso, um amigo meu, ele rachava o bico, ele é advogado, mas ele não é criminalista. Daí ele falou, o que eu devo fazer se um dia acontecer? Eu falei, faz de tudo para uma preventiva. Mas como assim? Eu falei, filho, faz de alguma coisa, ameaça alguma testemunha, vai até a fronteira, né, tenta pisar lá no Paraguai para ver se te pegam fugindo, tenta pegar um avião, vai, bate na Polícia Federal para eles verem que você está tentando fugir. Eu falei, faz alguma coisa para justificar uma preventiva aí, porque aí te prende e você começa já a descontar a sua pena. Porque depois prisão definitiva não tem, aí você vai lá pro CDP, se já é condenação definitiva, você vai pro CDP e vai responder normal. Tá? Então é curioso, mas é isso. Enquanto a prisão é provisória, você tem. Se prisão provisória seria uma preventiva. Então, se você tiver uma preventiva decretada, obviamente você tem uma chance razoável de você ser condenado a uma pena de prisão. Aí se justifica isso. Então, aí a gente foi nesse raio, fizemos uma visita, entrevistamos, teve alguns problemas e tal, pontuais, fizemos relatório. No dia seguinte teve intervenção do GIRO. O GIRO é o grupamento de intervenção rápida, que ele atua nos presídios. Os caras vieram, botaram todo mundo sem roupa no pátio, humilharam todo mundo, bateram e tudo mais. Tal. Por quê? Represália a nossa ida no dia anterior e os caras terem falado com a gente. Foi eu lá, mês seguinte, vamos lá de novo. Bati lá no mês seguinte, puta, cara, tinha preso puto da vida. Assim, falou, cara, vocês vieram aqui, no dia seguinte nós tomamos um puta de um esculacho. Por favor, não venham mais. Falam assim, cara, na hora você se sente mal demais. E você vê como é difícil você lutar contra o sistema. Nesse foi até curioso, porque quem interveio, tinha um preso, ficou mais exaltado e até foi um pouco assim, meio estúpido comigo. Eu já estava também meio puto, falei, cara, você tá lá de graça, sabe, assim, fazendo um trabalho voluntário para ajudar o cara e o cara ainda vai falar assim. Eu falei assim, amigo, eu não tô ganhando nada para estar aqui, vocês não querem, tá bom, eu tô pegando minhas coisas, eu tô indo embora. Fiquei meio puto. Quem interveio para botar um panos quentes foi o Rocha Matos, aquele juiz que tá preso, lembra do caso do
que ele era juiz federal. Joga no Google aí, Rocha Matos, ele, cara inteligentíssimo. Ele estava preso lá. E ele meio que exercia uma liderança pela inteligência dele, eu senti que ele exercia uma liderança ali com os outros presos. Que ele é um cara muito inteligente, muito safo. E aí ele que botou, ele chegou, ele falou, não, Fernando, pô, a gente agradece muito vocês estarem aqui, a gente sabe como é difícil, é que aconteceu isso, isso e isso, e tal. E aí o preso até veio, não, desculpa, é que eu... Isso, o cabelo dele tá bem mais curto agora. É. Isso. Ele morreu? Nossa senhora, eu encontrei com ele lá, era o quê? 18, 19? Nossa, não sabia. E inteligentíssimo, ele inteligentíssimo. E você falava com ele, ele estava tranquilo, assim, a situação dele, né? Eu conversando com ele, a gente começou a falar de indulto e tal. Ele, não, ele dava uma risadinha e falou, eu já tô de olho, já tô assim, enfim. E então, assim, isso era muito desgastante, porque a Regina perguntou, surtia efeito? Uma sensação que eu tinha era de enxugar gelo. Isso me desanimava muito. Por N fatores. Eu acabei saindo um pouco por conta disso, porque em 2, 3 anos acabou a minha energia. Eu não tinha mais gás para continuar. Eu falei, agora precisa vir sangue novo. Precisa vir cara com o olho brilhando, como eu estava 3 anos atrás, que eu já não tinha. E aí começa a ter disputa interna. Isso é um negócio absurdo. Sabe, um negócio voluntário, ninguém ganha dinheiro e começa a ter disputa interna. Eu queria entender o ser humano. Porque começou a criar grupos dentro do conselho. Eu era o único cara que não tinha grupo. Que aí juntava grupo de esquerda e direita, juro por Deus, tinha isso. Tinha os caras que eram de movimentos de esquerda, tinha os caras que eram mais... Né? E aí ficava puto porque uns radicalizavam e o outro... Enfim, começou a gerar uma disputa interna. Uma coisa que eu quis fazer na época, que até agora, por curiosidade, entrou esse semestre, acho que a Regina, porque ele entrou esse semestre, a Regina acho que ainda não conheceu. Um aluno meu da pós, ele é diretor de um CDP, aqui, de Parelheiros. E aí eu contei minha ideia... então você tá. Isso. Legal. Então, assim, e ele me procurou. Ele tá no CDP lá, acho que é. Agora eu vou até confirmar, depois eu preciso até ver. O Cristiano... É Cristian Zago, acho. Cristiano Zago. Enfim, então é na penitenciária. Isso. E aí eu estava comentando isso porque quando eu saí, um projeto que eu queria levantar... falar com ele. Cara, muita gente fina, cara totalmente perfil diferenciado do que eu já vi. O último que eu vi, acho que morreu, que era um diretor de Pinheiros lá, que ele tinha agora, não lembro qual era o nome dele, Ulisses, que eu fui o cara de formação em direitos humanos, cara muito legal, assim. Depois eu fiquei sabendo que faleceu, poucos anos depois. E era um cara bem bacana, assim, um cara super acessível, super legal, assim, de conversar, um outro perfil, assim, de direção. E aí eu estava comentando, porque quando eu estava para sair do conselho, um projeto que eu tentei capitanear na época, a Carmen Lúcia era presidente do CNJ, do STF, CNJ, e estava vindo para São Paulo. Eu falei, vamos tentar fazer um programa piloto, vamos pegar uma unidade de São Paulo, um raio, então vamos lá, Vila Independência, raio 2, e vamos fazer um trabalho piloto para tentar resolver o processo de execução deles. Porque ali, uma coisa que eu percebia, você conversava com os presos, juro por Deus, gente, assim, tudo bem, o cara pode estar falando bobagem, né, enfim, mas é estatística, a conta vai fechar. Uns 30% já não deveriam mais estar ali. Tinha muito cara ali, já era cumprimento de pena no CDP, e você conversava com o cara, eu fui condenado a tanto, estou preso a tanto. Então você já fazia uma continha de padaria ali, o cara já estava numa situação para ter algum benefício, e não tinha. A coisa não andava. Gente, vamos fazer um mutirão, pega um raio. Se a gente conseguir liberar 30% de um raio, isso é legal pra caramba, porque o diretor vai ficar feliz porque ele tem menos preso, o juiz da execução vai ficar feliz porque ele tem menos processo, o promotor vai ficar feliz porque é menos processo. Falei, vamos tentar fazer um programa piloto, a gente apresenta para Carmen Lúcia, isso, vamos tentar. E aí isso começou, aí tinha até um dos meus colegas de conselho, ele era do Instituto Pro Bono, ele era o diretor do Instituto Pro Bono, que é um instituto formado por advogados que atuam sem cobrar, enfim, em casos específicos e tal. E aí ele falou, Fernando, poxa, eu preciso disso, eu tenho advogado, eu tenho mão de obra para isso, eu preciso de alguém que coordene. Falei, cara, conta comigo, adoraria, porque eu quero fazer alguma coisa que realmente faça a diferença. Perfeito. Aí começou a gerar problema interno, porque no conselho nem todos são advogados. Você tem médico, você tem assistente social, você tem psicólogo,
várias profissões, você não precisa ser do direito para ser do conselho da comunidade. E aí começou a gerar, e eu até falava, gente, como nós somos advogados, a gente pode fazer a parte técnica. Quem não é advogado pode fazer a parte do corpo a corpo com o preso, conversar com o preso, tentar coletar informações, assinatura em procuração e tudo mais. A gente faria um meio campo, chama o juiz da execução e fala, doutor, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer os pedidos, você analisa tudo junto, a gente faz, vamos concentrar aqui, fazer um negócio junto, para ser bom para todo mundo. Nós não vamos fazer pedido ao Léo, assim, por pedir, nós vamos pedir aquilo que realmente a gente entenda que é razoável, para facilitar, não vamos só pedir por pedir, porque não estamos sendo contratados para nada, enfim. E aí começou a gerar uma disputa interna, achando que a gente estava querendo captar cliente. Eu falei, cara, não dá, pelo amor de Deus, você acha que eu estou querendo captar esses clientes? O cara não tem família, não tem nada, o cara não tem condição de me pagar. Então não é captação de cliente, não é o perfil. E isso foi me desagradando, assim, me deixando um pouco mais desgostoso, e aí eu saio do conselho. E aí eu até estava comentando, quando começou esse semestre, e aí esse aluno me procurou faz uns 20 dias, e me falou, Fernando, poxa, eu queria fazer lá na minha unidade. Você topa? Eu falei, cara, eu topo, a gente só precisa ver como é que a gente organiza isso, porque a gente precisa de mão de obra, mas é uma baita de uma experiência. Assim, o conselho, para mim, foi muito, muito importante. Eu vi a realidade do sistema prisional, como que é muito complicada. Tem diferença entre unidade feminina e masculina, tem tudo, é absurdo. Assim, a diferença é muito... A opressão da direção no feminino é muito grande, coisa que no masculino não tem. A relação de autoridade da direção, porque a direção do feminino é assim com a liderança dos presos feminina. E aí as outras presas acabam sendo muito oprimidas. E coisa que no masculino você não vê, o masculino não tem isso, a direção e liderança não se dão. Então você chega, os presos não são oprimidos pela liderança. No feminino você vê isso muito. Isso que... Quando eu fui fazer na de Santana, na penitenciária de Santana, aí tinha uma colega minha de conselho que a gente nunca ia sozinho, porque a gente tinha muito medo de alguém plantar, que a gente estava entrando com celular, alguma coisa. Então a gente sempre ia no mínimo em 3 conselheiros, para ter testemunha um do outro. Então a gente falava, nunca visite sozinho. E aí nesse dia eu fui com uma colega que ela era francesa. Ela estava estudando... Cara, não lembro o que era que ela estava estudando, e ela era francesa, estava aqui no Brasil, falava bem o português e tal. E ela, que comentou com ela, falou, Fernando, você vai ver como aqui é diferente. Como as mulheres, né, são mais retraídas para contar os problemas que estão acontecendo. Não sei, né? Fui e comecei a conversar com as mulheres, com as presas, que as presas falando tudo. E aí você começa a perceber, tinha liderança, era uma loira e uma morena que conversavam com o diretor, ficavam passeando de círculo em círculo. E aí elas começaram a me contar todos os problemas. Aí chegaram as 2 mulheres da liderança na minha roda. Aí eu perguntei, eu falei assim, mas quais os problemas? Não, doutora, aqui a gente não tem problema nenhum. Nem o SUS tem remédio, por que aqui teria que ter? Né? A gente entende as dificuldades, a gente está tentando ter curso, a gente vê o esforço da direção de conseguir cursos online para nós. Assim, cara, era o melhor dos mundos, aquilo ali. E aí eu olhei para a presa, assim, a presa olhou para mim e abaixou a cabeça. E, pô, agora elas chegaram, eu não posso mais reclamar. E eu também não quis expor, porque eu sabia que eu ia embora, ia sobrar ali para elas. Então, assim, são problemas bem sensíveis que eu fui percebendo ao longo, mas foi uma experiência que não ganhei nada financeiramente, não ganhei cliente para escritório, não é o perfil, porque você lida com aquele cliente que não tem condição mesmo, mas foi muito enriquecedor. Assim, eu conheci o sistema prisional e pude formar um juízo crítico a respeito. A gente só fazia São Paulo, capital de São Paulo, então visitava, inclusive, delegacias que tivessem carceragem, a gente podia fiscalizar. Só que era muito... E como o conselho vinha de um período muito longo não atuante, era até um problema os caras saberem quem era você. Assim, você chegava na unidade, eles falavam, não, mas não tem nada agendado. Aí eu falava, então, isso é uma fiscalização, não se agenda a fiscalização. Se eu agendar uma fiscalização, na hora que eu chegar vai estar tudo bonitinho, vai ter até bandeirinha aqui, né, para comemorar a minha chegada e tal. Não, aí você tinha uma baita dor de cabeça, aí eles tinham que ligar lá no gabinete do juiz corregedor para falar e tudo mais. Então era para você conseguir entrar era muito complicado nas unidades. E eles não estavam acostumados a receber visita.
Então você chegava lá numa direção que eu até nem tiro Às vezes eu falei para vocês do Conselho da Comunidade e ninguém sabia. Eu mesmo, quando eu fui entrar no Conselho, eu nem sabia da existência, como é que era o funcionamento do Conselho. Então talvez eu falei para vocês do Conselho, o que é o Conselho? Eu sei do Conselho Penitenciário, que é outra coisa, é um órgão, aí sim, administrativo, só emite parecer, enfim. O que é o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade é um órgão importantíssimo, que deveria ser muito mais... O Conselho da Comunidade não tinha sala. Deveria ter uma sala, pelo menos no Fórum da Barra Funda, telefone, funcionário. Não tinha nada, você não tem funcionário, você não tem sala, você não tem espaço. A gente dependia que o juiz corregedor cedesse, quando a gente fazia as reuniões, uma sala do fórum. E aí você parecia que você era um pedinte. Você tinha que pedir um espaço no fórum para poder fazer o trabalho. Então, assim, é um órgão muito desestruturado, mas sério, pessoas ali, ninguém está ali de sacanagem, mas começa a ter disputas. Aí é um problema do ser humano, né? Mas, enfim, se um dia alguém quiser... Quando eu saí, na minha época, a seleção não era muito bem feita. Era assim, você quer entrar, você entra. Quando eu estava para sair, eles estavam fazendo edital. Aí eles iam fazer seleção, por exemplo, para não... Tinha algumas restrições, não pode entrar se você tem parentesco com agente penitenciário ou com presos e tudo mais, para não usar o conselho para fazer alguma outra coisa. Mas foi um período bem bacana. Fica a dica para vocês, quem quiser, recomendo, experiência muito legal, e aí me colocou nesse universo da execução penal. Tá? Vamos entrar um pouquinho no HC e no agravo. Parte essencialmente prática, vou dando algumas dicasinhas, mas numa parte mais prática da coisa mesmo. Eu parto da premissa, todos aqui já estão formados, então já tem uma base, uma ideia legal do que é. Fernando, quando que eu uso o HC? Quando que eu uso o agravo na execução? A rigor, tem até isso, vem de alguns anos uma discussão, se eu posso utilizar o HC na execução ou não. Dica que eu vou dar, que não é a resposta, se fosse um concurso, eu nunca falaria para você colocar essa resposta no concurso, mas na prática é o que eu te aconselho a fazer. Se eu não tiver controvérsia sobre o fato, se aquela questão, se a demora na solução daquela questão for causar um prejuízo para a pessoa que está presa, e eu conseguir demonstrar de plano o ajuste do acerto do meu direito, enfim, do que eu estou pedindo, do que eu estou pleiteando, em tese eu tenho matéria para um HC. Fernando, isso quer dizer que você está me sugerindo fazer o HC e não fazer o agravo quando acontecer isso? Não. Minha opinião, regra, porque às vezes vão aparecer algumas situações que você pode reconsiderar isso. Regra, faça sempre o agravo em execução. Tá? Porque ele é o teu recurso, está lá no 197 da LEP, ele é o teu recurso específico, previsto, é o único recurso na lei de execução penal previsto para todas as decisões, em primeira instância, que forem tanto para o MP ou para a defesa, enfim, não é nem... a forma de você se insurgir contra a decisão de primeira instância é o agravo em execução penal. É a tua única peça. Até quando o aluno ia fazer o AB, eu falava, tá falando de pena definitiva? Tá falando de alguma decisão indefinida? Cara, você já sabe que é agravo em execução, a tua peça que você vai fazer na OAB. Por quê? Porque é o único recurso que você tem lá. Então, se falou em decisão e falou em execução, é agravo o teu recurso. Não tem mais para onde você correr. Então, faça sempre o agravo. Fernando, posso fazer o HC paralelo? Pode, e dependendo da situação, deve. Por quê? A tendência hoje, estamos falando 2024, posicionamento razoavelmente consolidado é que você não pode fazer HC substitutivo de recurso. Então, se eu já tenho um recurso ordinariamente previsto, que é o caso do 197 da LEP, que prevê o agravo em execução, eu não posso fazer um agravo, um HC para substituir esse agravo. Então, exerça o seu direito de recorrer, dentro do prazinho de 5 dias, faça o teu agravo em execução. Paralelamente, você faz um habeas. Fernando, mas para que esse habeas? Aí você vai ter basicamente 2 caminhos. Ou pode ser um copia e cola desse agravo em execução, tá? Ou pode ser eventualmente, e aí vai depender do caso, um HC só para você pedir a suspensão da execução. Por exemplo, o cara está preso no fechado e eu pedi o semiaberto e o juiz da execução não deu e eu vou recorrer.
Você até poderia fazer o habeas paralelo, mas você vai pedir suspensão da execução? Não, porque é prisão, prisão. Então, assim, não se justifica o teu pedido de suspensão. Talvez justificaria se você quiser fazer um habeas sustentando a mesma tese do agravo em execução. Então, reparem, vocês podem ter um HC com duas lógicas de raciocínio. Uma, copiar e colar tudo que você já falou no agravo e transformar isso num HC, que vai cair no mesmo lugar do agravo, já por prevenção, porque você já entrou, então vamos supor que não tinha ninguém prevento. O agravo já tornou alguém prevento. Então já tem um relator, já tem uma câmara lá preventa para julgar o agravo. A hora que você entrar com o HC, você já sabe quem é o relator, enfim, onde que vai cair. O agravo, pelo 197, ele não tem efeito suspensivo. Então, se o juiz não deferiu o teu pedido, e agora vamos pensar na lógica da defesa, a acusação também pode fazer o agravo, mas vamos pensar como estamos entre advogados, a gente está na ESA, vamos honrar o nosso lado da história. Então vamos pensar exclusivamente com cabeça de defesa. Se tiver alguém aí que está acompanhando remoto e for do MP, me fala, porque aí eu articulo do outro lado. Mas então, uma decisão que indeferiu, você pode copiar e colar. Você já sabe com quem vai cair. Uma coisa que é muito importante no processo penal como um todo, e aqui é processo penal mesmo na execução, é você conhecer os players. A partir do momento que você já sabe quem é o relator, você já tem informações do cara, qual é o perfil dele. Entra lá para ver qual é a formação. Ele veio do MP, ele veio da advocacia, subiu pelo quinto. Quando ele era juiz em primeira instância, onde que ele foi juiz. Joga no Google, vê se tem alguma reportagem de decisões dele. Vê o repertório de decisões proferidas nele por ele no tribunal. Então vai dando para você entender um pouquinho como é que é a lógica do raciocínio dele. Conversa com outros advogados. Cara, você já teve caso com o desembargador fulano de tal? Já. Como é que ele é? Puta, ó, ele é receptivo à conversa, ele te ouve. Não, ele é muito punitivista. Assim, para você entender como que você vai orquestrar. Então, ou você faz um HC, copia e cola, e vai cair com ele também. Muito provavelmente, o que ele vai falar? Já tem um agravo anterior. Por que eu falo para você fazer o agravo antes? Nunca fazer o habeas antes. Porque vai ter prioridade o que entrou primeiro. Tá? Então, faz o agravo. Então, o agravo está protocolado, está bonitinho, já recebeu o recibinho lá de protocolo do sistema. Aí você pode, ato contínuo, se você quiser, protocolar o teu HC em seguida. Se você quiser, dá uma segurada, espera para ver com quem vai cair, que aí talvez você seja mais interessante, porque você vai reformular a tua argumentação, vai caminhar em algum sentido. E acreditem, isso de você conhecer os players, às vezes você pega um desembargador muito religioso. Cara, você acha que eu não vou na minha peça citar a Bíblia, por exemplo, se o cara é um cristão? Eu vou achar um jeito de enfiar a Bíblia ali no meio. Por quê? Porque eu vou chamar a atenção do cara, é um gatilho para ele. Né? Você chega para despachar com o desembargador, passa o olho na sala dele. Tenta ver. Ah, tem alguma coisa de futebol lá. Puta, cara, já puxa um assuntinho de futebol. Porque aí você cria uma aproximação. É tudo um jogo psicológico. Isso é do jogo, faz parte, você vê. Eu já cheguei na sala de desembargador e vi um monte de carrinho de polícia, assim, na estante. Bom, já me lasquei, né? O cara vibra com a polícia, adora a polícia, tô eu aqui pelo réu querendo discutir alguma coisa. Então é importante você conhecer, você ver. Já fiz isso com policial. O policial ele era muito religioso, pilantra, né, extorsionário, mas muito religioso. Eu não sei como é que ele se entendia com a fé dele e o que ele fazia. Mas você via que ele era muito religioso. E aí eu comecei a apelar para isso no meu discurso. Eu até, quando eu saí, eu pedi desculpa para Deus. Eu falei assim, te usei, mas foi num bom propósito, né? Porque, realmente, juro por Deus, eu saí, eu pedi desculpa, porque eu comecei a apelar muito, de forma consciente e racional, para o lado religioso, coisas que eu acreditava, mas que eu estava usando no jogo, né, ali, para sensibilizar o cara, mas era por um bom motivo, meus clientes eram boas pessoas, o policial era um picareta, eu precisava sensibilizar ele, e de alguma forma eu fui usando aquilo. Então, espero que Deus tenha entendido minha boa intenção. Hã? No juízo final eu vou me entender. Não, eu falo que a hora que eu chegar no juízo final, eu quero ver algumas pessoas se lascando lá. E eu não posso me lascar. Senão eu vou ter uma conversa séria com o homem lá em cima. Né? Tem alguns aí dos nossos tribunais que o dia que eu chegar lá em cima, eu quero ver esses caras, porque não é possível, é muita maldade. Tem muita maldade. Muito, muito, muito. Então é muito importante você conhecer
a pessoa que vai estar com o seu carro. Então, às vezes, vale a pena você esperar. Se você ainda não tem prevenção, espera um pouquinho. Alguns poucos dias ali, você já vai saber quem é o relator, quem é a Câmara que está, qual a composição do julgamento. Porque aí, quando você entrar com o teu habeas, depois de poucos dias, você já tem essas informações, você pode mudar alguma coisa na tua articulação e você pode mexer nisso. Então, você pode fazer um habeas copia e cola, tá? Mesmo as teses do agravo você faz no habeas. Qual é o grande risco? E é o que muito provavelmente vai acontecer. Eles vão falar, não, já tem um agravo anterior, a matéria discutida é a mesma, então não conheço do teu HC. Fernando, então você está falando, para eu falar, resposta de concurso nunca você falaria para vocês. Se fosse um cursinho preparatório para concurso, eu nunca falaria para vocês fazer isso, porque isso estaria errado. Mas na prática, é isso que você tem que fazer. Fernando, mas por que se você está falando que ele não vai conhecer? Conheço muito bem cabeça de juiz desembargador. Sou, assim, muito amigo de alguns, de vários. Jogo bola toda sexta-feira com eles. Então, assim, volta e meia eu vou me aproveitando para perguntar algumas coisas. Cara, quando você faz... É quase que uma regra geral. Se o cara quiser dar, ele te concede de ofício. Então, você tem que dar a ferramenta para ele. Tá? Quando você chega com o teu habeas, você já... Isso é importante você expor para o cliente também. Mas, doutor, por que você vai fazer os dois falando a mesma coisa? E o outro não vai, porque às vezes o cliente não entende, o não conhecer, às vezes ele acha que você errou. Então eu explico para o meu cliente, eu não poderia fazer isso. Eu estou fazendo isso porque é uma questão que demanda maior urgência, por isso que eu preciso do HC, porque o agravo, eu vou seguir o procedimento do recurso em sentido estrito. No começo teve uma grande discussão, se eu seguiria o procedimento do RESE ou se eu seguiria o procedimento do agravo lá do CPC. Com o tempo se pacificou, segue o procedimento do recurso em sentido estrito. Eu interponho em primeira instância, vai para o juiz, tem que ter a contraminuta, aliás, só coisinhas chatas de quem foi professor de prática. No agravo é minuta e contraminuta, tá? Não é razões e contrarrazões, é minuta contra minuta. Eu vou minutar, vai para o MP para contraminutar, o juiz vai fazer, vai exercer ou não o juízo de retratação e aí vai mandar subir. Não é um absurdo demorar 15, 20, 30 dias só para subir esse recurso para o tribunal. O HC não, o HC eu entro, se bobear à tarde, está saindo a liminar. Talvez amanhã já está saindo o julgamento de liminar. Então é muito mais célere, muito mais rápido. Então o que você quer é dar a oportunidade para o desembargador, para o relator em especial, que ali é o teu foco, dele tomar conhecimento e ter como mecanismo a possibilidade de uma concessão de ordem de ofício, uma liminar, para tentar de alguma forma bloquear, bota o cara no semiaberto provisório já enquanto espera o julgamento do HC. Qual que é o meu fundamento? A plausibilidade do direito que você está alegando. Aí você tem que ter um direito bom. Você tem que virar, olhar e falar assim, cara, você está vendo isso aqui? Você vai me dar lá na frente. Olha aqui, no final desse agravo, você vai dar o que eu estou pedindo. Então, só que o meu cliente não pode ficar hoje um agravo em execução está demorando aí 8 meses a 1 ano em média, mais ou menos, para julgar. Depende muito da Câmara, enfim. Estou falando TJ São Paulo. Quais os argumentos que você tem para mostrar para o desembargador que meio que você vai sustentar o mérito da tua tese, você tem que convencer ele que no final ele vai dar o que você está pedindo. Então a gente tem que conseguir alguma situação ali emergencial, que pode ser uma suspensão da execução, por exemplo, uma conversão, era pena restritiva de direitos, converteu em pena privativa de liberdade. Então o cliente está com mandado de prisão, está preso já, ou está com mandado de prisão em aberto, enfim. Aí entra uma hipótese clara de suspensão da execução. Então você vai entrar com o teu habeas, porque no agravo em execução você não tem esse mecanismo, ele não tem efeito suspensivo. Então esse caso, por exemplo, se fosse uma situação dessa, eu entraria com habeas só para suspensão da execução. Sobe com habeas, não vou pedir a mesma coisa que eu pedi no agravo, eu vou subir com habeas, falando para o desembargador, falando assim, olha, tá vendo aqui, a ilegalidade é absurda. No agravo você vai dar provimento ao que eu estou pedindo. Só que até lá o cara ficou 8 meses, 1 ano preso. Vamos fazer o seguinte, ele estava solto até agora, prestação de serviço à comunidade, converter em pena privativa de liberdade. A plausibilidade do meu direito é muito latente, é muito evidente. Vamos fazer o seguinte, suspende a execução, não pode cumprir a execução até julgar o agravo. Na hora que julgar o agravo, se quiserem mandar prender, manda prender, se não, mantém. Sempre despache. Sempre. Eu não digo nem, aqui nem seria o caso de sustentação. Eu não sou o cara mais fã de sustentação oral do mundo. Eu acho que ela é legal, acho que ela é importante em alguns casos pontuais. Tá?
todo caso você ficar sustentando, eu já vi advogado em sustentar regime semiaberto com arroba. Cara, não faz isso. O cara já tem a opinião dele, não interessa, e você só vai travar ainda mais a pauta, o cara vai ficar mais puto, ele vai... Né? Então, assim, mas tem casos mais complexos, que às vezes você conseguir, nos seus 15 minutos ali, esclarecer é legal. Mas uma coisa que é muito importante é despachar. O despachar você consegue numa conversa informal, também ali 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, você consegue numa conversa informal tirar o teu caso da vala comum. Então, você vira para o ministro e fala, doutor, era um caso que era o contrário, eu tinha pedido a unificação das penas, eu entrei na execução, meu cliente estava com uma pena de 13 anos e pouco, mais ou menos, mandado de prisão na rua, mas não estava preso. Eu lembro até hoje, eu fui despachar com o ministro Limonge, na época o ministro Limonge ele foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na época ele estava convocado no STJ. E ele era de São Paulo, já conhecia ele, de eventos e tudo mais. E aí, mas não tinha relação de amizade nem nada do gênero. Mas ele tinha sempre fama de ser um cara, ele era da 12ª Câmara, então... Era HC. E aí eu fui despachar com ele a minha liminar. E aí eu vou despachar, eu jogo 100% limpo. Até o que me prejudica eu já falo, porque o cara vai descobrir depois. Então eu já falo tudo. E nesse caso eu fui despachar, ele falou, teu cliente está preso? Eu falei, não, doutor. Ele não está preso, ele está com mandado de prisão, mas ele não é que ele está foragido. Ele está trabalhando no mesmo lugar de sempre, ele mora na mesma casa de sempre, mas ele não, simplesmente ninguém foi procurar ele e ele também não se apresentou. Mas ele está aí, ele não está intocado em nenhuma favela, ele não está, não. Ele é um empresário, ele está trabalhando, ele está levando a vida dele. Tem família, tudo mais e tal, mas ele não está fugindo. Mas ele não se apresenta, ele, né? Daí ele até falou, doutor, mas se ele já tivesse se apresentado e tal... Eu falei assim, doutor, quanto tempo está levando para jogar um habeas aqui no STJ? 2, 3 anos? Não posso falar para ele ficar preso 2, 3 anos para no final verem que a prisão dele é ilegal. Aí o Limonge virou e falou assim, doutor, se fosse mais rápido, né? Eu falei, não, excelência, aí com certeza, né? Mas não, nem se fosse mais rápido eu também não ia falar para ele se apresentar, nesse caso. Mas eu falei, com certeza. E aí ele começou a criticar o tribunal em São Paulo, tudo, mais de 50% dos habeas corpus que vêm são de São Paulo, e tal, não sei o quê, enfim. E aí conversei bastante com ele, super amável, saí de lá, liguei para o meu cliente e falei assim, olha, ele não falou com essas palavras, mas meu feeling é que vai conceder. Mas eu já calejado, desde aquela, falou, olha, nunca dá para garantir nada, né, enfim. Chego em São Paulo, lembro até hoje, chego em São Paulo, eu abro liminar indeferida. Cara, eu comecei a chorar na hora, falei, não é possível. Peguei o avião, fui até lá, falei com o cara quase jogou no meu colo que ele ia conceder a liminar, que eu tinha razão no que eu estava falando, que era um caso que eu tinha pedido a unificação das penas, de 13 anos cairia para 3 e 4. E era uma clássica continuidade delitiva, não tinha como questionar aquilo. E tanto que o outro cara que foi condenado com ele reconheceram a continuidade, porque era outro juiz na execução. Caiu processos diferentes, juízes diferentes, um reconheceu e o outro, um ficou com uma pena de 3 e 4 e o outro 13, pelo mesmo crime. E aí eu chego em São Paulo, aí eu conversei até com um amigo meu que tinha sido aluno do Limonge e tal, desabafando, ele falou, cara, volta lá, faz o regimental e volta. Eu falei, como que eu vou voltar, cara? O cara me definiu, né? Ele falou, ele é um cara que ele tem hombridade para, se for o caso, ele reconhecer o erro e voltar atrás. Ok, aí eu voltei na semana seguinte. Doutor, você aqui de novo, né? E eu falei assim, e eu já meio que nos cascos, meio puto, mas ele era muito bonzinho, né? E aí ele falou, doutor, e aquele caso? Eu falei, lembra daquele caso das duplicatas e tal? Ele, doutor, eu deferi, né, a liminar. Eu falei, não, excelência, e é justamente por isso que eu tô aqui. Ele ficou meio sem graça, ele, doutor, eu devo ter visto alguma coisa. E aí eu fiquei meio puto. E aí eu virei e falei assim, excelência, quando eu vim despachar com o senhor, até os pontos que me desfavoreciam, eu falei. E o senhor, com todo respeito, o senhor não falou isso de forma tão... claro, mas o senhor deu a entender que o que eu estava falando justificava a concessão da liminar e que a liminar seria concedida. Foi a minha impressão, estou sendo muito franco com Vossa Excelência e tal. Aí ele virou, na época o processo era físico, né? Ele falou, pega esse daqui para mim. Aí o assessor trouxe, ele falou, doutor, tá comigo, pode deixar que agora eu vou analisar. Passou uns 2, 3 dias, ele reconsidera a liminar. Eu falei, cara, se alguém fala que eu comprei ele, eu não tinha como provar que eu não tinha comprado, porque a decisão era se ela ia dar água pro vinho. Por que eu digo isso? Porque provavelmente quem fez foi a assessora primeiro.
E aí, quando ele pegou, ele falou, agora vamos individualizar essa análise, vamos fazer direito. Ele fez o que era o certo. E nem é meu perfil, não faço isso, não faço acerto, não pago, não faço nada. Mas eu falei, eu brincava, porque eu olhava assim, eu falei, quem vê uma decisão e vê outra, como é que eu explico isso aqui, que essa decisão mudou assim? Porque realmente, numa decisão que indeferia, ele era muito categórico, e na outra ele mudava completamente a linha de raciocínio, não tinha nenhum dado novo. Eu simplesmente pedi no agravo regimental, né, e aí ia para ele para reconsiderar. E ele reconsiderou a decisão. Então, assim, é muito importante isso, você conhecer as pessoas, conhecer o perfil de quem vai julgar, para você estabelecer a sua estratégia de comunicação, de abordagem, de como que você vai fazer. Então, nunca deixe como regra, tá? Porque pode ter uma situação pontual ou outra que a gente vá, talvez, ter uma outra saída. Mas, como regra, sempre faça o agravo em execução. Tá? Ele é o teu recurso ordinariamente previsto. Quando que eu vou poder pensar no HC? Em paralelo, em especial. Quando você tiver matéria incontroversa, ou seja, você não depende da análise de questões subjetivas, nem nada do gênero. Quando a demora na análise for trazer um prejuízo substancial para a pessoa que está ali com a sua liberdade em jogo. E eu tenho que ter isso independente de qualquer produção probatória ou discussão de conteúdo, enfim, de exame criminológico, ou o que quer que seja. Eu já tenho que ter isso de plano pré-constituído dentro daquele caso. Aí, paralelamente, eu posso fazer um HC. Esse HC, na minha opinião, ele vai ter dois caminhos, só para retomar. Ou eu copio e colo tudo que já tinha no agravo em execução e faço um novo pedido, ou eu simplesmente faço um HC só para suspender a execução. Tá? Então, o teu pedido no HC, nesse segundo caso, seria suspender a execução até o julgamento do agravo. Tá? Então, vem uma liminar do próprio relator e fala assim, olha, vou suspender a execução, ou seja, o cara não vai ser preso enquanto não julgar o agravo. Muito bem, se o agravo demorar 8 meses, 1 ano para julgar, acabou a pressa. Tá? Como que eu convenço ele? Plausibilidade do seu direito. Você tem que tentar, você vai pegar lá todas aquelas teses que você sustentou no agravo, você vai virar para ele e vai falar isso. Eu, por exemplo, agora, eu estou para despachar com o ministro Schietti, caso não é execução, mas é um caso que eu estou pedindo a suspensão da inelegibilidade do meu cliente. Meu cliente vai concorrer a prefeito agora e ele está inelegível por uma condenação em segunda instância. Só que eu sinceramente acho que tem matéria para o STJ absolver ele. No especial. Só que o recurso especial vai levar 3, 4 anos. Até lá eu já estou na próxima eleição municipal. E ele quer competir nessa, ele quer concorrer nessa. Então eu estou para mostrar que, como é que eu vou convencer o ministro Schietti a suspender a inelegibilidade dele, pela lei lá da ficha limpa. Ó, você está vendo meu recurso especial? Cara, você vai dar. Você sabe que a tua linha de raciocínio também é essa, você escreve sobre isso, você fala sobre isso, é a tua linha de pesquisa, ou seja, você também concorda comigo. Ou seja, você lá no final, você provavelmente vai dar provimento ao meu recurso especial. Só que aí eu tirei o cara da eleição, deixa o cara competir. Se não quiser, ele não. Se os eleitores não quiserem, não elegem, tudo bem, mas ele tem que ter o direito de participar do pleito. Então, se eu tô. Seria uma liminar para conceder esse efeito suspensivo ao recurso especial. Não posso falar. É uma cidade aqui do interior de São Paulo, próximo. Ele é o vice e agora ele vai para prefeito. E foi uma condenação injusta mesmo. Juro para vocês, tá? Não é falar, é política, não. Nesse caso ele não tinha feito nada. Não, eu vou falar, não vou falar dos outros, mas vou falar, nesse caso, meu cliente é inocente. Nesse mesmo. Mas ele foi absolvido de tudo em primeira instância. E aí TJ, tanto que assim, eu tenho as minhas, porque aí tem uma disputa política, né? Muito grande dos adversários. Eu tenho, porque foi inexplicável a reforma da decisão. Assim, eu tenho para mim que teve algum coisa lá. E porque tem um outro pessoal que é adversário político dele lá, que, enfim, estão movimentando. Então, assim, eu acho que rolou algum problema, alguma questão lá, porque foi muito fora da curva. Mas, enfim,
Aí foi algo que foge do meu controle. Mas então, o que eu preciso convencer o ministro Schietti? Da plausibilidade do direito dele. Ele falou, essa tese que eu estou pedindo no recurso especial, eu não estou defendendo ainda o recurso especial, porque ele não vai julgar agora, ele vai julgar daqui 2 anos, 3 anos. Assim, eu só preciso mostrar para ele que tem sentido a minha tese e que ele vai acolher. No final você vai acolher. Então, não vamos prejudicá-lo até chegar nesse momento. Se ele se convencer, ele suspende a inelegibilidade do meu cliente pode concorrer. Obviamente que isso é um grande sinal, porque é um sinal de que ele mesmo já está se convencendo de que lá na frente ele vai dar provimento ao meu recurso especial. Mas aqui no habeas, na execução, é a mesma coisa. Quando você suspende a execução da pena, como é que você consegue a suspensão? Se você convencer o cara que ele vai ter que te dar, lá no final, o provimento no teu agravo. Então você convence ele que a tua tese é boa, faz sentido o que você está pedindo. Então, se faz sentido o que você está pedindo, dentro de todas as aulas anteriores que vocês tiveram com a Simone e com a Andressa, então, poxa, aquelas matérias, eu subo com uma daquelas matérias, poxa, meu direito está ajustado, está bem formatado, então eu consigo mostrar isso para o desembargador, enfim, e fazer ele acreditar que realmente no final ele vai conceder. Então eu peço a suspensão da execução. Então o HC ele vai ter mais ou menos esses 2 caminhos para vocês seguirem, tá? Analisem se não façam sempre o HC, tá? Você tem que ver se é realmente uma questão emergencial, se vai ter um prejuízo significativo para a pessoa que está presa, a demora naquele julgamento, para ver se justifica esse HC paralelo. Eles muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, eles não vão conhecer do teu HC, isso é fato, tá? Isso é fato. Mesmo que ele quiser, quando ele for, mas se ele quiser te dar, ele não conhece e concede a ordem de ofício. A gente teve agora na 14836, uma leizinha nova agora de abril, que inseriu o 647A, né, do Código de Processo Penal. Não que precisasse disso, porque sempre existiu a concessão da ordem de ofício. Mas agora a gente tem previsão legal para a concessão da ordem de ofício. Está lá no 64, acho que é 647A do Código de Processo. Entrou em abril agora, se eu não me engano, em vigor, essa lei. Que prevê que mesmo que a ação ou recurso, então, HC, ação, então mesmo que a ação ou recurso não for conhecido, se o desembargador, ministro, enfim, tiver diante de uma situação de ilegalidade patente, flagrante, ele pode não conhecer aquela ação, não conhecer aquele recurso, mas ele pode conceder a ordem de ofício. Sempre foi assim, mas agora é legal, porque agora a gente tem uma disposição legal para isso, né? Não precisava, sempre existiu, mas agora a gente tem. Quando eu estou fazendo isso, eu meio que já, não é que eu peço, porque eu não posso pedir para conceder de ofício, eu dou a sugestão para ele. Então, no final, eu falo, meu HC, caso se entenda que é HC substitutivo de recurso, ou que já tem a preponderância de um agravo em execução interposto antes, ainda assim, considerando a possibilidade, a prerrogativa conferida pelo 647A do Código de Processo Penal, fica vossas excelências, ou vossa excelência, com a possibilidade, enfim, de concessão da ordem de ofício dada a flagrante legalidade, blá, 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 blá. Então, assim, não é que eu peço, porque eu não posso pedir algo, né, assim, porque a concessão de ofício é algo de ofício porque não é pedido, né? Até eu tenho uma crise quanto a isso, porque, assim, de ofício seria algo que não fosse provocado. E, no caso, foi provocado. Então, nunca deveria ser de ofício, né? Algo de ofício é algo assim, que caiu no colo do desembargador e aí tudo bem, ele vai conceder. Mas não, quem que fez o HC chegar lá? Fui eu, não fui? Eu não sou impetrante, eu não fiz chegar na mão dele, então eu provoquei ele. Então nunca seria de ofício. Ofício, tecnicamente falando, é quando é bom. Seria quando chegasse ao conhecimento daquela autoridade espontaneamente uma ilegalidade, o conhecimento de uma ilegalidade, e ele agisse para intervir, para sanar, para controlar aquela ilegalidade. Aqui não, porque sempre quem provoca sou eu. Eu fiz chegar um HC lá. Só que ele não vai conhecer do meu HC, só que ele vai conceder a ordem de ofício. Mas, assim, isso é uma discussão técnica. Na prática, você vai falar para ele conceder de ofício, não vai entrar nesse mérito, porque nem ele vai saber desse mérito, dessa questão, mas trabalhe com a ideia de ofício. Mas, tecnicamente, não seria, tá?
Mas então você sugere, você coloca à disposição e fala assim, olha, se você entender que é HC substitutivo, ou que tem um outro agravo que ele tem preponderância e que esse aqui não pode ser conhecido, ok, não me oponho, mas analise a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Você nunca pede a concessão da ordem de ofício porque você não pode pedir algo, tá? Que seja de ofício. Tá? De ofício é algo que ele faz por conta própria. Mas você coloca lá, então eu agora sempre acrescento. Se eu sei que tem margem para um não conhecimento, eu falo, olha, considerando 647A, se você quiser, você dê. Por que eu falo, conheço cabeça de juiz, embargador, enfim, jogo bola com eles, às vezes eu pergunto. Se ele quiser te dar, ele vai dar, de ofício. Então, na teoria, nunca se deveria ensinar isso. Na prática, se você não ganhasse, Fernando, ele não conheceu o meu HC e também nem falou nada de conceder de ofício. É porque ele não ia dar mesmo. Então você já vai perder o agravo lá também, tá? Você já sabe que o agravo já morreu. Porque se ele quiser dar, ele te concede de ofício aqui. Tá? Ótimo. Com réu preso por tráfico de droga, mas precisa legal. E aí eu fiz a defesa prévia, fiz instrução de encaminhamento, foi condenado em todos os 4 meses. Aí eu fiz apelação, nada. Aí eu fiz ao mesmo tempo HC e recurso. Boa. Aí ele denegou meu HC, porém me deu de ofício. Aí quando veio o recurso, show. Já é isso. Perfeito. Isso é importante, só eu falo, gente, porque às vezes se você não souber explicar isso para o cliente vai achar que foi um erro técnico seu. E às vezes você pode ter dor de cabeça com isso, tá? O cara ficar te difamando no mercado, ou te representar na hora, falar, nossa, ele entrou com HC que nem foi conhecido. Aí pega um outro advogado picareta, nossa, teu advogado fez um negócio errado, não existe, isso aqui é posicionamento dos tribunais que não pode. Então sempre explique isso. Eu tô com um caso mais ou menos parecido, que eu tô subindo aqui com os dois, tô tomando porrada no HC, eu tô subindo, acabei de bater no STJ agora. Agora no STJ, graças a Deus, caiu com o Sebastião, que é um ministro bom. Então, aí agora começou a mudar. Ele já conheceu do HC, porque aqui não, foi no Paraná, o TJ Paraná não conheceu do meu HC. Aí eu fico doido com essas coisas. Porque eles falam que era para ser matéria de recurso especial, mas não foi, eu entrei só eu entrei pelos meus clientes para fazer o recurso especial. Eu não tinha feito nem primeira nem segunda instância. E aí essas teses não tinham sido sustentadas em segunda instância, então eu não posso subir no recurso especial porque não tem pré-questionamento. E aí eu falei, puta, opção, eu subi com recurso especial por outras matérias, subi com habeas paralelo para falar dessas teses. E aí o TJ falou, não, isso aqui era matéria do recurso especial. Mas se eu vou no recurso especial, vocês falam que não tem pré-questionamento. Eu estou respeitando, não posso suprimir instância. Então eu estou fazendo um HC aqui. A ilegalidade é evidente. A STF já está quase que a situação de retroatividade da representação da vítima no estelionato e do ANPP, né, se vai retroagir para alcançar fatos anteriores ou não. STF, isso eu fiz porque tenho alguns casos, eu tive a pachorra de analisar ministro por ministro. O STF hoje, eu só não sei o Flávio Dino, mas o STF hoje tem 6-4. Eu só não sei o Dino porque o Dino chegou depois da minha análise, aí como eu já tinha ganho de 6-4, eu não fui olhar o Dino. Mas eu acho que o Flávio Dino vai acompanhar. Vai ser 7-4 para retroagir. Tá? Retroagir até o trânsito, desde que não tenha transitado em julgado. Tá? Então, porque eu já olhei, uma dúvida minha era o Zanin veio, acabou de conceder agora 3-4 meses atrás lá, não, foi em novembro do ano passado, se eu não me engano. Ele concedeu monocraticamente a ordem num caso desse, dizendo, se manifestando pela retroatividade da representação da vítima. No caso, acho que era de representação da vítima no estelionato. E o ANPP é o mesmo raciocínio, tá? Vai ser idêntico. Se retroage ou não retroage. Se um retroagir, o outro também vai retroagir. Eles estão firmando, não vejo muita lógica nisso, mas eles estão firmando, não pode ter transitado em julgado o processo. Então, se vocês estiverem em processo disso, segura. Isso está em repercussão geral no Supremo. O Supremo já afetou a repercussão geral. Deve julgar, acho que esse ano ou ano que vem. E aí, se eles não mudarem, tudo pode mudar. Mas se eles não mudarem, garanto para vocês, na minha conta tá 6-4, na composição atual. Eu só não sei o Flávio Dino porque chegou depois. Eu não parei para ver ele. Mas o Zanin tava 5-4. O Zanin era minha bola da vez ali para ver. Aí peguei, comecei a fuçar esperando vir decisões dele. Quando veio a primeira decisão, consegui monocraticamente no HC. Ele deu. Falei, puta, maravilhoso. O cara já firmou a posição dele. Tá 6-4 para retroagir. Se não mudar nada, a tendência do STF é essa.
E eu bati com o meu HC no TJ, raciocínio é o mesmo para execução, tá? Por isso que eu estou usando um exemplo que não é de execução, mas, enfim, raciocínio é exatamente, rigorosamente o mesmo. O TJ do Paraná não conheceu do meu HC. E falou, isso é matéria do recurso especial. Aí eu fiz o agravo, tomei pau no agravo, regimental. E aí você não tem mais como ver, você só tem outro habeas. Aí eu subi com outro habeas para o STJ. O STJ já conheceu do HC. Então, assim, já não rejeitou liminarmente meu HC. Só que o que o STJ vai fazer? Vai mandar voltar para o meu pedido lá, não é para conceder, porque senão eu estou suprimindo a instância. Eu tenho que pedir para o STJ mandar o TJ do Paraná julgar o meu HC. E eles vão julgar, vão indeferir. Eu já sei, porque eles vão ficar de birra também comigo. E vão indeferir. E aí eu vou voltar para o STJ depois em cima dessa. Aí eu volto com recurso ordinário para o STJ. Meus clientes estão soltos, estou numa situação tranquila, eu estou segurando o processo lá para não transitar, então eu consigo subir numa zona mais confortável. Mas é isso, o não conhecimento do teu HC é fato que não vão conhecer. Tá? Nesse caso deveriam ter conhecido, tá? Porque esse HC era caso de conhecimento, eles não conheceram de sacanagem. Mas nessas hipóteses que eu estou dando de agravo ou HC, é fato que não vão conhecer do teu HC. Já saiba disso e já avise o teu cliente. O nosso HC não será conhecido. Essa decisão eu já sei. Agora, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é convencer o julgador, o ministro, o desembargador, enfim, que o nosso direito é bom e fazer com que ele conceda a ordem de ofício. Ah, mas então existe essa possibilidade? Existe. Aí é a estratégia. Se ele não conceder, a tua consciência está tranquila, porque ele não ia conceder mesmo de qualquer jeito. Tá? Fiquem em paz, porque não ia dar certo. Foi o que eu sempre passo para os clientes. Esses clientes eu falei, se ele não quiser conceder de ofício, é porque ele não ia dar. Então você podia entrar com o recurso que fosse, ele não ia dar. Porque ele tem essa prerrogativa de conceder. E eu já conversei com vários, e eles falam, se eu quiser, eu vou dar de ofício. Se eu me deparar com uma situação de ilegalidade, eu vou conceder de ofício, seja o que for. Então, estrategicamente, aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva dos tribunais, em especial tribunais superiores, de não deixar subir HC. O HC, se vocês pegaram algumas coisas curiosas, né? Se você pegar o HC no AI-6, que foi de 69, tem o AI-5 e depois tem o AI-6, né? O ato institucional número 6. Ele buscava restringir as hipóteses de HC. A gente estava falando de um período de ditadura e a discussão do AI-6 era a restrição do HC. Aí a gente chega no século XXI, o Supremo Tribunal Federal discutindo a restrição do HC. É absurdo um negócio desse, né? Assim, a gente fala tanto de ditadura, aquela coisa e tal. Essa discussão era uma discussão da ditadura. E a gente está querendo colocar em prática. Ah, por quê? Porque sobrecarrega os tribunais. Dane-se se sobrecarrega os tribunais. O Poder Judiciário tem que dar o seu jeito. Ele tem que dar os seus pulos, ele tem que se virar para resolver esses problemas. Não pode, HC não pode ser restringido em hipótese alguma, na minha opinião. Também. É uma coisa, o esquete não se bate com o TJ aqui de São Paulo, né? Toda vez que eu vou despachar, eu sempre bato em São Paulo também. Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ministro? É assim, né? É complicar. E aí ele fica doido a ver, porque ele já tem uns arranca-rama aqui. Então, é aquilo que eu falo, conheço os players. O cara não gosta de São Paulo. Chega lá, a primeira coisa que você faz é criticar o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele já não gosta mesmo. Então, ótimo. Aí você já cria uma empatia com a pessoa fala, puta, você não gosta? Eu também não gosto lá dos caras. Então, você já cria um elo com aquela pessoa. Isso é importante. Mas tem muito isso. Eles não seguem, não respeitam os posicionamentos. E São Paulo não é brincadeira. Se você pegar os números do STJ, São Paulo responde por mais ou menos metade realmente dos habeas que chegam no STJ. É um absurdo. Nós temos quase 30 tribunais. Só metade vem daqui. É um absurdo isso. Ou seja, é uma justiça muito punitivista, que não dá margem para os entendimentos, e aí você tem que brigar para conseguir lá em cima, e lá em cima é demorado, né? Esse é o problema. Lá em cima, eu falo sempre para o cliente, lá em cima a chance é maior, só que é bem mais demorado. Aqui a chance é menor, mas é rápido. Então, nós temos os ônus e os bônus. Mas então, sempre oriente isso. O teu HC não vai ser conhecido. E ok quanto a isso. O que você tem que dar é a ferramenta, você tem que colocar no colo de quem vai julgar e falar assim, olha, a ilegalidade está aqui. Você quer conceder de ofício ou não? Não vou conceder de ofício. Então, você podia subir com o recurso certinho, que é o teu agravo, e você já sabe que ele não vai dar. Tá? Se ele vê uma ilegalidade, ele concede de ofício. Tá? Se for uma questão emergencial e tudo mais. Então, a tua consciência está tranquila, porque o que você poderia ter feito, você fez. Você levou a conhecimento dele,
Se não era o caso de conceder, então não foi. Então, muito legal a hipótese que ela trouxe, que é uma situação absolutamente idêntica. Fez o habeas paralelo, concedeu de ofício, acabou perdendo depois o objeto lá. Era um caso de teses idênticas, né? Então, pelo que eu entendo. Diga. Tem alguma experiência, alguma dica? Que tem demorado muito aqui em São Paulo, entendeu? E quando a pessoa é reprovada, o redutor é reprovado, eles dão uma instrução de 180 dias para fazer o outro. Assim, coisas que eu aconselho, fugindo um pouco, preparar o teu cliente para isso. Uma coisa que é muito... Isso, infância também, quando lá não tem o exame cronológico, mas tem a avaliação multidisciplinar, né? Que o assistente social, psicólogo, enfim, os agentes de segurança da Fundação CAD, enfim, vão ser ouvidos, você tem um relatório multidisciplinar. Isso vale para o criminológico, vale para a criança. Uma das dicas que eu dou, sempre, entre aspas, confessar um crime. Porque na cabeça dos caras, demonstra arrependimento, autocrítica quanto à sua... Tem um cliente agora, por exemplo, vai lá e confessa. Foi reprovado porque ele quis explicar... Não. Por isso, tem até treinar... Até tirou uma carga que eu falei, você não confessou, simples. Então, assim, porque às vezes o cara fica, não, eu não posso confessar, porque às vezes eu tenho um processo para... Cara, não vai chegar a conhecimento. Aquilo ali vai morrer ali, exatamente, já está julgado, às vezes pode até ser uma execução provisória, que você ainda tem um recurso pendente, mas não vai chegar naquele mérito lá. Mas por que eu digo isso? E isso também é do jogo, tá? Porque na cabeça deles, se você mantém a sua negativa de autoria, por exemplo, você não demonstra um juízo de auto-arrependimento, de autocrítica quanto à sua conduta, então você não está apto a voltar ao convívio social. Exatamente. Então, se você confessa, sempre negou, confessa, não, eu sempre neguei, mas agora eu tenho aprendido, eu entendi que o que eu fiz foi errado, foi nocivo, as pessoas que eu prejudiquei, eu me penitencio por isso. Enfim, aí você vai treinar o cara na linguagem dele, no perfil dele, de fala, você vai trabalhar ele nesses aspectos, se possível, até com assessoria técnica, né, um assistente técnico para saber o que o profissional quer ouvir, ou seja, não é forjar mas é construir, é jogar. Você tem que jogar o jogo com as ferramentas que você tem. Então, poxa, como que eu vou posicionar isso? Como que eu vou colocar aquilo? Para mostrar esse senso crítico quanto à tua ocorrência. Se você não confessa, tô cansado de ver o cara continua negando. O psicólogo nem entra na análise do mérito da questão ou não. Cara, na cabeça dele, se você está condenado aqui, é porque você é culpado. Se você está mentindo, é porque você ainda não criou... Você conversa com seu amigo para aprovar o exame, ele vai te dar uma dica. Exatamente. Então, assim, na prática, é mais ou menos você treinar ele em cima da experiência do que você já viu de problemas. Esse de confessar é um que eu sempre recomendo nesse momento, tá? Infância, isso, cara, você pegar menor... Para ele ir de um regime de internação para uma semi-liberdade, ou lá eu posso ter a persalto, né, que a gente não tem nos maiores, lá eu posso ter, você pode pular no regime de internação para uma liberdade assistida direto, né? Então, para ele ter uma progressão, se o menor falar que ele fez mesmo, nossa, caiu nas graças do povo, aí adoro. Eu tive um caso desse, que o menino negava, era um caso de intolerância racial, enfim, o menino era punk, né? Era punk não, perdão, ele era skinhead. E aí eles tinham brigado com os punks. E aí ele sempre negou durante o processo, aspas, condenado, na infância não é condenação, né, é procedência. E aí ele pegou um regime de semi-liberdade, porque a prova estava muito ruim. O juiz deveria ter julgado improcedente, mas estava na cara que era o meu cliente, mas a prova não permitia que era o meu cliente. Isso por erros que aconteceram durante a instrução. Não sei se alguém já fez audiência na infância, lá no Fórum do Brás, pelo menos era assim, não sei se hoje mudou, o reconhecimento era no meio do hall ali de audiência. Era uma cabinezinha, como se fosse, olha, isso aqui é a área central de audiências. Ali é a sala do juiz de audiência, ali é a sala do juiz. Aí eles botavam uma microsalinha aqui com vídeo, os reconhecimentos eram aqui, e todo mundo passando. E vendo os presos sendo reconhecidos, todo mundo passando. Os caras foram botaram, eram 7 vítimas, botaram todas as vítimas atrás para reconhecer. E eu falei, vocês estão de brincadeira, que o reconhecimento vai ser assim, né? Um lá olha e todo mundo aqui atrás. Aí o juiz nem tava, promotor não tava, só tava eu e a menina, a escrevente. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu vou impugnar, tá? Mas tudo bem, faz aí o seu trabalho. Foi lá o primeiro, a vítima cantou o cara errado.
os outros 7 falaram, agora é a gente, né? Os 7 cantaram o cara errado. E porque o meu cliente estava mais pro canto, não dava para ver direito. Então, doutor, o senhor ainda vai impugnar? Eu falei, não desejo mais impugnar na minha parte. Ela deu risada. A hora que chegou na sala, o juiz pulava da cadeira. Como assim? Os 7 não reconheceram. A prova era ruim para ele. Mas era óbvio que o meu cliente tinha feito. O senso comum indicava que ele tinha feito. E aí ele pegou semi-liberdade, mas sempre negando. Quando bateu na infância, eu falei, agora você admite que ele tinha feito. Agora você vai admitir. E aí ele admitiu. Primeiro relatório da equipe multidisciplinar, tinha um durante o processo, aí vem o primeiro agora no DEIJE, que é o Departamento de Execução, Infância e Juventude. E aí agora o primeiro relatório no DEIJE, pela primeira vez, apresenta noção de autocrítica, arrependimento, tem compreensão dos efeitos deletérios da sua conduta perante a sociedade, blá, 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 blá. Diante disso, observa um avanço no cumprimento da medida socioeducativa, e aí ela recomendou uma LA, uma liberdade assistida, já assim, sugerindo ele está apto a retornar a um convívio em meio aberto, blá, blá, blá. Na batata, na hora o juiz, LA. O moleque ficou 2 meses lá em semi-liberdade, que é muito mais tranquilo que o nosso semi-aberto. Tá? A ideia é mais ou menos a mesma, mas ele é bem mais light. Você final de semana, no semi-aberto, você ficaria preso, né? Na semi-liberdade, não. Final de semana, você vai para casa. Você fica com os pais, enfim. E a unidade de semi-liberdade é muito tranquila, tá? Não é cadeia, não é como é o regime de internação da Fundação Casa. Então, são recomendações que eu dou, é preparar o teu cliente. No mais, se tiver suporte para isso, parecer técnico também para tentar auxiliar. Mas o juiz, muitas vezes, ele vai ficar restrito ao posicionamento da equipe oficial dele, que vai fazer o exame criminológico. Mas então... Já consegui HC, para diminuir o tempo, teve a decisão para fazer o mais rápido possível, mas muitos não conhecem. Sim, não, e assim, você joga com as travas do sistema também, né? Que as coisas não andam, não fluem como deveria. Agora, para o cara sentar na cadeira para fazer, está sendo 4 meses. Então, exatamente, por isso eu falei. Está muito difícil. Aí vai sair o resultado do exame, aí o MP vai se manifestar, aí o juiz, você vai ser o juiz, vai decidir tudo isso. É uma celeuma que, assim, se não tiver uma vara boa, você está lascado. Dependendo, aí você tem algumas no interior horrorosas, né? Então, isso acaba travando bem a execução. Dependendo, o cara puxa a pena inteira. Se não for uma pena muito alta, dependendo da situação, ele vai puxar a pena toda. Por isso que entra a questão da emergência do HC. A depender da situação, o HC pode ser uma medida razoável. Tá? Então, seja na mesma linha do que já se sustentou no agravo, seja na mesma linha seja só sustentando uma linha de suspensão da execução. Se permitir a suspensão da execução é um caminho legal, que é um caminho que você vira para o juiz e fala, não temos prejuízo, tá? Ele ia começar a cumprir a pena agora, ele começa a cumprir daqui a 1 ano quando vocês julgarem o recurso. Tá tudo bem, estamos de acordo quanto a isso, tá tudo certo. Então o cara olha e fala, pô, não tem prejuízo mesmo, parece que eu vou dar esse agravo depois, deixa eu já suspender a execução então, porque aí não tem nenhum... Eu julgo também um agravo sossegado aqui, não vai ter dor de cabeça. Não tenho depois que prestar informações, porque o cara vai subir, então é menos trabalho para eles também. Então é uma possibilidade. Mas sempre analise se o caso permite. Por exemplo, que eu falei, se for progressão de fechado para semiaberto, não vai pedir a suspensão da execução, porque não vão dar. Tá? Então aí nem gasta teu cartucho com isso. Gasta teu cartucho com o que realmente faz sentido. Mas sempre subir. E agora, sempre coloque, por uma dica que eu dou, sempre coloque o 647, se eu não me engano é 647A, que a 14836 lá inseriu, do CPP, coloca lá no final. Porque qual que é o recado que você está dando para quem vai julgar? Cara, eu sei que eu não podia fazer um HC, eu não sou burro. Só que eu estou subindo justamente para você me dar de ofício, porque eu acho que você pode me dar de ofício. Então você entrega para quem vai julgar essa informação. Porque no HC, na ordem concedida de ofício, qual é a mensagem que ele passa para o leigo? Que o advogado dele é um retardado e que ele está consertando o erro do advogado, porque o advogado subiu com o instrumento errado, só que ele viu uma ilegalidade ali e ele decide conceder. É isso, eu falo para o meu cliente. Quem vai julgar vai me chamar de burro, vai falar que eu usei o instrumento errado,
e ele vai te conceder. Mas eu estou tranquilo, eu estou feliz, porque se ele conceder o que eu quero para você, o meu objetivo foi atingido, mesmo que eu tenha que pagar o preço, né, com relação a isso. Porque é isso. Ele vira e fala, não pode, HC substitutivo. Parece que você... Agora você pega a execução no meio, tem outro instrumento para dependendo da situação, do estágio que tiver, ou se, enfim, se já foi julgado o benefício, já perdeu, enfim, se você não tiver mais dentro de prazo recursal, é o que te resta mesmo. E aí aquilo, é sempre deixar muito claro para o cliente, prestar contas para o cliente do que você está fazendo. E eu sempre coloco para o cara, faz sentido isso que eu estou te falando? Se fizer sentido, então a gente vai por esse caminho. Se atentar a algumas questões que não vão comportar, por exemplo, tem a súmula 693, que fala que se for pena de multa, enfim, ou não for pena prisional, não vai caber HC, então você não vai fazer um HC se estiver falando de prestação de serviço à comunidade. Tá? Se a punibilidade já estiver extinta, também a súmula 695 do Supremo, então não comporta. Tá? HC também, aí você pode pensar, até porque aí já não tem mais urgência, a pena já está extinta, já está cumprida, não tem mais urgência para um HC. Se for o caso, você pode pensar numa revisão, mas tinha prescrição, ninguém viu a prescrição. Aí tudo bem, você pode pensar numa revisão criminal, prescrição da pretensão punitiva, não da pretensão executória. Você pode pensar nisso depois numa revisão criminal, aí você faz com calma, a revisão criminal pode ser pós-extinção da pena sem nenhum problema. Tá? Então só se atentem a isso, porque são hipóteses que não vão comportar HC diretamente. Essas questões de já ter recurso ordinário é posicionamento pacífico do STJ e STF. Eu discordo, porque a própria legislação ordinária e as próprias normas constitucionais que tratam do HC, nenhuma delas fez restrição ao uso do HC. Então não pode os tribunais fazerem restrição ao HC, como eles fazem. Se já tem um recurso ordinariamente previsto, não pode. Cadê? A Constituição falou que se tiver um recurso previsto, não posso fazer uso de HC? O CPP fala que se tiver um recurso específico eu não posso fazer uso de HC? Desafio, acha lá, você não vai achar. Não tem, ou seja, a lei não disse, não fez restrição. Lembra do AI-6? O AI-6 era para restringir HC. Essa ideia de restringir as hipóteses de HC era uma ideia do AI-6, de um ato institucional no meio de uma ditadura. E a gente trata isso com naturalidade hoje. Tudo tem os tribunais. Logicamente, você tem que saber como é que é a cabeça dos caras. Os caras já sabem. Então você já sabe que teu HC não vai ser conhecido. Mas vale a pena, faça. Só dica que eu dou, para você não perder o prazo do agravo, faça o teu agravo no prazo correto e depois o HC. Se você fizer o HC antes, eles não conhecem do teu agravo, tá? Então, respeitem essa ordem aí, pelo amor de Deus. Não façam o HC primeiro, não você toma pau no agravo, e aí teu cliente fala, mas aí perdemos lá o recurso que ia julgar depois, às vezes mudou composição, aconteceu alguma coisa... e aí você não teve aquele direito que o teu recurso não vai ser julgado dentro do prazo. Então deixa ele lá plantadinho, interpõe o teu agravo, sustenta os seus argumentos lá na sua minuta e ok, eu sempre aconselho, espera um pouquinho, se ainda não tiver prevenção, veja quem que vai estar prevento. Porque aí a hora que você fizer o HC, você já sabe quem é o relator, você já até marca para despachar com ele, vá despachar, sempre objetivo, informal, tá? Conversa informal, isso que eu prefiro muito mais do que sustentação oral. Tem muita gente que adora sustentação oral, porque eu acho legal, para situações específicas. Os caras ficam putos quando tem muita sustentação oral. Eles vão para a sessão de julgamento e tem 20 sustentações orais, 15 minutos cada uma, faz as contas. Se você fosse o cara que estivesse lá, ia ficar puto. Eu julgo no TED, e eu falo assim, se o cara vai fazer uma sustentação oral que não agrega em nada, eu fico puto. Porque 15 minutos antes que eu deveria ter ido embora de lá. Então, assim... Não tem, o cara quer ali... Então, assim, o caso que às vezes é óbvio, ele vai lá, ele fala tudo que já tá, não traz nenhuma nuance diferente. Então, assim, tem cara que gosta, tem aí processualista penal que adoram o holofote. Né? Cara que eu gosto, acho bom. Mas o cara gosta do holofote, pega o avião toda hora para ir lá. Será que tem tanta necessidade de sustentação oral assim? Só que como ele é um cara renomado, todo mundo acha, nossa, então tem que fazer sustentação oral mesmo. Não, calma, o cara gosta de holofote. Para ele, a vida dele é aquilo, ele quer estar ali, ele tem êxtase com aquilo. Mas não necessariamente quer dizer que é o melhor caminho. Você tem que filtrar, tá? Os caras não gostam muito de sustentação oral. Só se é uma sustentação oral num caso que faz sentido, por exemplo, um caso complexo, que você vai lá nos seus 15 minutos, você ajuda o cara a entender o caso, você traz alguma particularidade ali que só oralmente você consegue
pontuar aquela questão, traz um relevo maior, aí é legal, os caras gostam. Eu também, quando eu tô no TED, o cara vem para sustentacional, cria uma certa expectativa em mim. Eu falo, será que esse cara vai me convencer? Porque eu já vejo o voto antes. Se é o meu caso, eu já dou o voto antes. Uma coisa errada no TED, a gente já dá o voto antes da sustentação oral, o relator. Eu acho isso errado, né? Porque, em tese, você pode até voltar atrás depois, mas é, né, mais complicado. Diferente no TJ, você vai no judiciário, o relator lê o relatório, e aí tem a sustentação oral. E aí depois ele vai dar o voto dele, a gente já sabe que está pronto, mas enfim. No TED não, no TED eu já dou o voto e aí o cara vem para a sustentação oral. Mas dos meus colegas, quando eu vou julgar, antes da sessão eu já vejo o voto deles. E eu meio que já vejo se eu estou acompanhando ou não, enfim, se eu estou seguindo ou não. E quando eu vejo que tem sustentação oral, eu falo, porra, eu já firmei um raciocínio de que é para sancionar esse advogado. Pô, será que a sustentação oral dele... Aí vem aquela frustração, porque o cara não fala nada com nada, tudo que já estava ali, ele reproduz o que estava no papel. Às vezes tem uns que até leem o que está ali. O cara, você tomou 15 minutos da minha vida só, porque você não ia me convencer de encontrar. Agora não, agora tem casos que às vezes o cara vem e conta, às vezes até alguma questão pessoal dele, abandono de processo. O cara abandonou um processo, ele vem, poxa, eu estava passando por uma situação complicada na minha vida, minha esposa estava com câncer, eu tenho 2 filhos pequenos e tal. E aí você começa a olhar e fala, até que justifica, o cara nunca teve nenhum problema do gênero, realmente a vida do cara estava de cabeça para baixo e tal. Então você começa a analisar algumas coisas que às vezes ali no processo não são tão bem sentidas. Então aí é legal, se você tem alguma questão, alguma particularidade, alguma questão que humaniza mais aquela, é legal. Mas sempre despachem, tá? Sempre, sempre, sempre despachem e usem essa regrinha agora do 647A. Quando você for fazer um HC que você sabe que não vai ser conhecido, coloca como sugestão. Tá? Não é pedido, você não vai pedir para conceder de ofício, tá? Tecnicamente não é o correto. Tecnicamente o que você vai fazer é falar assim, olha, caso se entenda que não é hipótese de conhecimento, então que se atente para a possibilidade, a nova possibilidade ilustrada pelo 647A do Código Penal, com a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que se está diante de uma ilegalidade flagrante, enfim. Aí você vai falar, então você só fala isso, fala assim, desembargador, tem o 647A, tá? Se você quiser dar de ofício, nós estamos aqui, tá? Estamos à disposição, vai ser muito bem-vinda se você quiser dar. Então, só traz essa lembrança, porque eu acho que é legal, porque você manda um recado para ele. Você mostra que você sabe que você não poderia ter feito aquele HC, mas que você fez para dar a ele a oportunidade de conceder de ofício. E é até legal porque aí ele vai analisar até sobre outro aspecto. Ele já vai olhar e falar assim, o cara só me deu isso aqui para eu conceder de ofício. Será que tem uma ilegalidade realmente que justifique eu conceder de ofício? Então ele vai analisar de forma diferente. Tá? No mais, você vai na linha do agravo. Se vocês têm alguma dúvida quanto à questão operacional do agravo ou do HC, assim, de peça, como fazer, como não fazer. No agravo você vai ter que indicar as peças que você é o procedimento do recurso de distrito, tá? Então as peças que você deseja que subam, se não for subir tudo, né? As peças que você deseja que subam, e aí é o próprio cartório que vai extrair essas peças. Hoje o processo digital é facinho, né? Antigamente, quando era físico, aí geralmente a gente até já tirava a cópia para ajudar a vida do cara. Você já tirava a cópia e já tá aqui, tá pronto, né? Para subir mais rápido e tal. Hoje em dia que é digital é mais tranquilo. O cara clica lá nos linkzinhos e vai. Mas tem alguma dúvida assim operacional quanto a HC, quanto a despachar, como que faz, como que não faz, se é hipótese de memorial ou não apresentar memoriais escritos, tá? Eu particularmente sempre recomendo, dependendo, se for um HC mais batidinho, por exemplo, ou um agravo mesmo, que você vai mais curtinho, talvez os memoriais são até dispensáveis. Se é algo um pouco mais elaborado, um memorialzinho de umas 2 laudas, máximo 3 como regra, é legal, tá? Porque aí você entrega, isso aí você não vai protocolar no processo, tá? Você vai entregar pro cara. Geralmente o desembargador, o ministro, eles pedem para você mandar antes por e-mail. Então você encaminha por e-mail, quando chega ele já deu uma lidinha, mas ouçam esse 2, 3 laudas, tá? Ou gravem isso, porque se você fez um habeas de 15 e chegar com um memorial de 8, ele falou, doutor, para ler as tuas 8, eu leio as 15 de lá, tá? Então, não me traz esses memoriais aqui. É mastigado, você está dando no colo do cara o que você quer. Tá?
Então, você traz, isso ajuda, os caras adoram isso, memorialzinho escrito facilita demais a vida dele, porque quando ele chega para despachar, e aí já criou jogo psicológico, tá? Ele já criou uma empatia com você, ele já tá te vendo com outros olhos, ele já tá te franqueando uma abertura maior para te ouvir. Então isso é importante. E assim, conversa informal, 10, 15 minutos, seja muito objetivo, para expor aquilo que você entende. E oralmente a gente vai conseguir criar essa empatia. É mais fácil do que no papel. Doutor, a situação é essa, essa, essa. Com todo respeito, no meu raciocínio, se for assim, 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 isso aqui não se justifica. Então, eu tive um caso que foi na execução, que foi até bem curioso. Ele não fez o que eu pedi. Ele fez um negócio até meio doido, que até deu margem, depois eu falei, ele levantou a bola para o MP recorrer agora, né? Porque ele fez um negócio absurdo. Mas ele se sensibilizou com a história. Eu não ganhei na técnica, mas eu ganhei na sensibilização. Era um caso teve o indulto do Temer, o decreto de indulto do Temer. Meu cliente, na época, o STF suspendeu a decisão do Fux, né? Ele suspendeu parte desse decreto de indulto do Temer. Qual era a parte que tinha suspendido? A parte de indulto mesmo, só tinha permitido a comutação. O meu cliente na época, não era eu que advogava para ele, mas na minha opinião a advogada fez o certo. Como a comutação estava livre, ela entrou e pediu a comutação da pena. Por quê? Se ela pedisse a comutação e desse certo, ele conseguiu o livramento condicional depois, porque aí ia bater o tanto de pena para ele conseguir o livramento. E ela fez o certo, não acho que ela fez errado não, ela fez o certo, eu faria o mesmo no lugar dela. Depois ela veio, ela ficou até porque ela era esposa dele, ela ficou se punindo, achando que era advogada e tal, que ela teria prejudicado ele. Eu falei, não, naquela situação eu teria feito mesmo que você, o cara precisava do livramento condicional para ir embora da cadeia, ele estava preso, né? Então ela pediu a comutação, deram, e depois veio o livramento, ele conseguiu, foi para casa. Aí ela veio e pede o indulto. O juiz não dá, porque ele fala que já tinha usado a comutação. Só que ele não precisava da comutação para ter direito ao indulto, ou seja, ele não precisava tirar a pena com a comutação para depois ter o indulto. Ele já poderia ter o indulto na época, direto. Só que como o STF suspendeu, ele pediu a comutação. E aí a pena dele foi progredindo, enfim, ele conseguiu o livramento. E o juiz de primeira instância não deu. E aí ela me procura, fala, Fernando, o que eu faço? Pelo amor de Deus, ele precisa seguir a vida dele. O marido dela estava se formando em direito também e tal. O cara entrou nos eixos. Era tráfico internacional de drogas, o cara tinha tomado 22 anos e tal. E aí ela me procurou e falou, vamos fazer o agravo. E eu tinha nítida convicção, até por uma questão moral, assim, que, porra, o STF suspendeu parte do decreto. Ficou anos assim, acho que uns 3 anos o STF deixou suspenso. Aí depois o STF vem e fala, não, realmente, não cabe a nós, Supremo Tribunal Federal, analisar os critérios utilizados pelo presidente para o decreto de indulto, porque essa é uma prerrogativa dele. Então nós não podemos mexer nisso. Ou seja, aquela suspensão estava errada. Ou seja, o decreto passa a entrar em vigor. Aí ele vai e pede o indulto com base no decreto do Temer, porque você pode, né? Eu posso pegar um decreto de 2015, agora se eu quiser ir pedir indulto com base nele. Não preclui, não existe isso. E aí ela pede o indulto, não dão, faz o agravo. E aí eu fui despachar com o relator, aí eu começando a expor ele, doutor, mas aqui assim, doutor, porque não pode, né? Como ela falou, doutor, não é que não pode acumular. Não pode acumular no mesmo, eu não posso pedir a comutação, reduzir a pena, e aí só com base nessa redução de pena que aí eu faço jus ao indulto. Essa dupla eu não posso fazer mesmo. Mas não é isso, doutor, esquece a comutação. É como se a comutação não tivesse existido. Lá em 2018, ele teria pedido o indulto, não a comutação de penas. Para quem não sabe, a comutação é o perdão parcial, o indulto é o perdão total da pena. Ele já teria pedido o indulto, mas estava suspenso, e ele precisava conseguir o livramento, por isso que ele pede a comutação. Agora, porque ele pediu a comutação, ele não tem direito ao indulto? Né? Não tem lógica esse raciocínio, porque ele já conseguiria. Finge que a comutação não existiu, doutor. Ele, se não suspendesse equivocadamente esse decreto, ele tinha pedido indulto em 2018 e tinha sido indultado lá. E ele contrapondo o que eu falava tecnicamente e tal. E aí eu comecei a contar a história do cara e tal, que ele tinha sido condenado, doutor, ele fez mesmo, tráfico internacional, ele mudou, eu conheço a esposa dele, que é minha amiga, uma pessoa super do bem, que também é advogado, ele está se formando em direito, ele vai prestar ordem agora e tal, vida nova, ele está trabalhando, ele está se esforçando. Comecei a contar toda a vida do cara. E tecnicamente o cara não achando que eu tinha razão. E, desculpa, mas eu tinha muita razão no que eu estava pedindo.
E aí eu falei para ele, falou assim, olha, não sei, ele se mostrou meio resistente e tal, mas, enfim, consegui contar toda a história dele. Juro por Deus, ele vem no julgamento do agravo, ele dá um indulto humanitário, meu cliente. Assim, por dó, compaixão. Eu falei, mas rapaz, acabou agora, porque eu tinha uma parte técnica, né, para sustentar. Eu falei, acabou, o indulto humanitário, MP recorre, e aí eu vou tomar ferro depois, porque é óbvio que não podia dar um indulto humanitário, não tinha problema de saúde, não tinha nada. Era uma questão de vida, assim, tal, mas ele se sensibilizou, achou que eu não tinha razão e quis dar de alguma forma aquele indulto. E aí ele tirou da cartola um indulto humanitário. Eu até falei para minha amiga, eu falei assim, temos o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que ele deu. O lado ruim, se eu sou MP, eu recorro e eu vou ganhar. Né? Porque assim, eu acho pouco provável que mantenha, porque não tem lógica esse indulto humanitário. Graças a Deus, aí Deus bota a mão, o MP nem recorreu. Porque se recorresse, ganhava. Né? Então, assim, por sorte. Mas o que mudou? O despacho. Se eu não despachasse, ele não ia dar. Como eu despachei, contei a história dele, você tira da vala comum, porque fica parecendo um cara tráfico internacional de drogas, parece que é um puto de um cara perigoso. E não, contextualizei, falei, doutor, é uma profissional que trabalha comigo, inclusive a mulher dele foi professora junto comigo numa faculdade, eu conheci ele, aí pronto, eu tirei daquela vala comum, ele resolveu achar na cartola dele uma saída que não era tecnicamente a mais correta, mas que resolveu o problema do meu cliente. Então é muito importante despachar, muito válido despachar, não abram mão disso, não em todo caso também, porque senão também você perde credibilidade. Então, toda hora você está batendo lá, que eu falei, não vai despachar regime semiaberto para roubo. Eu dou como exemplo porque esquece, o cara já tem a convicção dele. Você não vai, se ele dá regime fechado para roubo, ele vai dar regime fechado para roubo. Não adianta você sentar lá, rezar o rosário que você quiser na frente dele, que ele não vai mudar de ideia. Tá? Essas são questões que não adianta você discutir com o juiz mais. Ele tem a convicção dele. O dia que ele quiser mudar, ele muda, mas ele não vai mudar na conversa com você. O despacho é legal para situações assim, peculiares. Você tem uma situação do cara para contar. Às vezes, se você conhece, então você fala, doutor, eu conheço, eu sou muito amigo do pai dele. O pai dele é uma pessoa boníssima, muito espiritualizada, muito não sei o quê, enfim. E aí você vai trabalhando nesses... É o meu alarmezinho que deu, né? Tem que apertar, senão não para? Ô, louco. Qualquer um? Cara dela fazer isso. Então, gente, num resumo assim, HC, agravo, são muito tranquilos, em termos, assim, já falando assim com quem já é profissional, já está atuando, eles são tranquilos nesse aspecto. O que eu achava que era mais importante para vocês era fazer essa ponderação de quando usar. Então, num resumão da ópera aqui, o agravo como regra sempre. E aí você, num segundo plano, logo de imediato, você avalia se é o caso de um habeas ou não. Tá? Se for caso de habeas, você tem dois caminhos, as mesmas teses do HC ou um HC só para sustentar a suspensão da execução. Tá? Às vezes, você pode até pedir o HC com as mesmas teses, mas na liminar a suspensão da execução. HC, TJ aqui em São Paulo, vai julgar em 3 meses, 4 meses, julga. Então, julga relativamente, mais ou menos a metade do tempo, um pouquinho menos até do que o agravo vai julgar, o mérito, eu estou falando. Mas a liminar é jogo rápido. Então, uma liminar, às vezes, razoável é a suspensão da execução, a depender da situação. Então, às vezes, eu falo isso não no caso de pedido de benefício na execução, mas, às vezes, por exemplo, o cara vai começar a cumprir a pena. Tem até uma colega me mandou ontem, ela estava na dúvida se ela fazia revisão, se fazia HC e tal. As teses delas fazem sentido. Polícia teria violado conversas de WhatsApp sem autorização judicial e tudo mais. E aí eu falei para ela, se fosse você, pelo menos pensaria na hipótese de um habeazinho, pelo menos para suspender a execução, com base na plausibilidade da tese. Falou, vocês vão anular isso aqui, porque está bem flagrante, STJ posicionamento pacífico quanto a isso, vocês vão ter que anular. Então, me concede um habeas. Por quê? Porque aí nesse habeas, para suspender a execução, se o TJ não me der, eu vou subindo nele no STJ. Súmula 691, finge que ela não existe, assim, no raciocínio de vocês. Na peça, sempre sustente o porquê da relativização dela, tá? No caso concreto. Então, você vai sustentar lá por que a súmula 691, se você estiver subindo em cima de liminar, tá? De indeferimento de liminar, por que você está, que ela deve ser relativizada? Mais uma vez, plausibilidade do teu direito. Meu direito é muito bom, o que eu estou falando faz sim muito sentido. Então, eu peço a relativização da súmula 691 e vai subindo até bater no Supremo.
não é tecnicamente o caminho correto. Se isso aqui fosse uma aula de graduação, eu nunca falaria para vocês colocarem isso na resposta da prova de vocês, porque não é o caminho tecnicamente adequado. Mas na prática é o que eu faço e é o que eu recomendo fazer. Tá? Sobe para ter a possibilidade de concessão de ofício e avalia no caso concreto se é hipótese ou não. Tá? Meus contatos eu sempre deixo, porque às vezes se alguém tiver pergunta, já vai pensando aí, já vai mandando. Deixa eu até ver se tem aqui, porque eu esqueci de olhar aqui. Não consigo mandar, não, só a presença, o problema aqui da pessoa. Quem quiser anotar meu WhatsApp é 11, né, 98423 5831. Instagram é Fernando Magri 86, LinkedIn Fernando Magri, e-mail é fernando@hkmadvogados.com.br. Eu deixo sempre aberto todo mundo que foi meu aluno algum dia na vida, meu WhatsApp está à disposição. Estou com uma dúvida profissional ali, Fernando, não só de execução, tá? Eu gosto do tema de execução. Quando eu fui ser conselheiro, isso foi uma porta que se abriu para mim. Não, sem problema. Uma porta que se abriu, é um universo que eu, por vocação, né, o Luiz Carlos Valois, que era, né, juiz da execução no Amazonas, um cara muito bom. Ele falava que o pessoal critica os direitos humanos, ele fala como se direitos humanos fosse só questão criminal, né? Falou, tem N vertentes de direitos humanos, tem direitos humanos de crianças, de idosos, enfim. Cada um procura uma vertente. Aí ele fala, eu trabalho a vertente do sistema prisional de direitos humanos. E é a vertente que eu me identifico também. Então, uma vertente que eu gosto de estudar, de analisar. Eu acho que você quer mexer em segurança pública, um dos pontos fulcrais é mexer no sistema prisional. Se você começar a mexer no sistema prisional, você começa a resolver muitos problemas de segurança pública. Mas qualquer outra área, penal, processo penal, tá? Se quiser fazer um inventário, me esquece, que eu já não vou saber, tá? Mas se for penal, processo penal, principalmente eu sei porque eu passei por isso. Eu comecei advogando sozinho, então não tinha com quem conversar. E eu tinha um problema, eu falei, e agora o que eu faço? Não tem ninguém para me aconselhar nem nada do gênero. Então, isso é muito ruim. Não é discurso de autoridade falar, não, você vai me procurar e eu vou saber a resposta. Pelo amor de Deus, não é isso. Uma coisa que eu não sou arrogante. Mas é que assim, eu passei por isso. Então é legal você ter alguém para trocar figurinha. Alguém que te fala assim, Fernando, puto, olha, eu tô com esse caso, o que você acha que eu faço? Você já teve alguma coisa semelhante? Então, às vezes eu te dou um toque, às vezes eu também não sei o que você está me trazendo, porque eu nunca peguei, e aí eu vou tentar pensar junto com você o que pode ser feito. E isso tudo, pelo amor de Deus, também não tô vendendo assessoria, não cobro por isso, nem nada, não tem nenhuma pegadinha nisso, tá? Nem tem um cara vendendo, divulgando criptomoeda, ele fala, puta, legal, eu vou te dar de graça, ele fala. Aí você clica lá, eu falei, vamos ver, um dia eu quero acesso, eu achar um cara honesto. Aí você clica lá, faça um plano, 12 parcelas de não sei quanto, para entrar na comunidade, aí na comunidade ele te dá. Aí ele fala que vai te dar de graça, mas para te dar de graça você tem que entrar na comunidade. Então não existe comunidade, eu não vou cobrar nada de ninguém, é só porque realmente eu passei por isso, eu sei como é complicado. E aí eu me coloco à disposição, se acharem que de alguma forma, em qualquer tema de penal, processo, pode ser processo de conhecimento, pode ser processo de execução, se acharem que de alguma forma eu posso agregar, contribuir, contem comigo, podem me chamar no WhatsApp, vocês vão ser sempre muito bem recebidos. E se eu não souber, a gente vai junto tentar achar a resposta e um caminho, tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Povo que tá remoto, alguma pergunta, alguma colocação? Senão vai disparar o alarme aqui de novo depois. Fechou? Então, pessoal, prazerzaço. Façam mais cursos de extensão, que eu acho que é muito importante para a formação profissional de vocês.